Está no ar mais um episódio do seu Fermento em Pod. Aqui a gente traz muita novidade, muito papo legal sobre inovação, sustentabilidade, gestão de pessoas. Isso tudo para você crescer pessoalmente e para o crescimento da sua empresa. E o nosso convidado de hoje é o professor Fázio, Adalberto Fázio. Adalberto Fázio, obrigado por você ter vindo primeiro, viu, professor? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso recebê-lo aqui e compartilhar. O professor é diretor da faculdade ILUM, aqui de Campinas. Foi criada ali no CNPEM, é isso? CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. E Materiais. E o professor Fázio vai falar um pouquinho para a gente. Bom, primeiro, professor, o senhor fez universidade na USP, não? Meu doutorado na USP, isso. Doutorado Fiquei professor durante 38 anos na USP. Sou professor titular da USP aposentado. Depois eu fui reitor da UFABC, da Universidade Federal do ABC. O senhor fez faculdade onde, então? Eu não fiz foi a faculdade UNB? em Brasília. UNB. Eu prestei exame na UNB também. Você prestou? Mas não passei. Fui fazer aqui, PUC. Eu fiz nos velhos tempos, na década de 70. Tempo. 70? Na época de 70 eu fiz. Época. Depois fiz o mestrado de lá também, depois fui para a USP, fiz o doutorado. Fui no exterior, voltei, fui contratado na USP e segui a carreira acadêmica na USP. Na USP. E na criação da UFABC, que é uma universidade nova, federal do ABC, eu fui reitor um tempo lá. Depois eu assumi aqui a direção do Laboratório de Nanotecnologia no CNPEM. E depois o professor Rogério Cerqueira Leite, que é o presidente do conselho, me convidou para tocar esse belo projeto da faculdade. Bom, e por que ILUM? ILUM é uma boa pergunta. ILUM. Tem duas razões. Uma razão de propaganda, que é um nome que soa, e a outra por causa lá o grande equipamento do Sirius. E o ILUM vem de iluminar, da luz. Então aí mas aí essa surgiu por aí. Surgiu por aí. E como surgiu a ideia do projeto da faculdade? Então, o professor Rogério Cerqueira Leite, que é o presidente do conselho do CNPEM, que o pessoal de Campinas conhece muito bem, o professor Rogério, ele gostaria que tivesse um curso interdisciplinar, na verdade, um curso bastante interdisciplinar, que formasse jovens que tivesse uma capacidade de, com poucos anos, desenvolver suas pesquisas, mas em áreas de fronteira. Então, ele queria um biólogo que soubesse matemática, um físico que soubesse biologia, um químico que soubesse biologia, física, etc., enfim. E que tivesse uma componente importante na área de ciência de dados, ou inteligência emocional, ou machine learning, etc. Então, tivesse a matemática. E humanidades, que é importante para a formação do ser humano. É bem completa, é um curso de 3 anos. São 3 anos. São 3 anos, full time, o tempo todo o aluno está lá. E é assim que surgiu. Aí começamos a contratar professores, conversar com a comunidade. Isso demorou muito tempo. Em 2018, ou final, acho que de 2017, ele apresentou um projeto ao MEC. No final, acho que de 2017. Esse projeto foi aprovado, então em 2018 começamos a trabalhar e ela teve início mesmo, é reconhecido pelo MEC, foi em final de 21, março de 22, entrou a primeira turma na ILUM. E qual que é a metodologia e o que é esse conceito de aprendizado ativo, que é a base, vamos dizer assim, da faculdade? Existem várias técnicas desse aprendizado pedagógico. Hoje no mundo tem bastante, E ela acaba com aquela configuração do professor sendo o protagonista, professor na sala, etc. Na sala de aula, a sala de aula não são carteiras, são mesas, São mesas que o aluno senta, ele já sabe o que o professor vai falar, então tem uma interação com o aluno, também é protagonista na aula. Então o professor vai dando atividades, e o professor já sabe, e sempre está ligado, a maioria das vezes está ligado a projetos. Então ele começa a desenvolver
trabalhos já, né, de interesse em pesquisa. E mais, a tarde toda tem uma parte experimental. Então, é muito importante que o cientista, na formação do cientista, tenha uma atividade grande experimental. Então, a ILUN ela é diferenciada, né, porque ela está dentro da maior infraestrutura de pesquisa do país, que é o CNPEM, que o CNPEM atende mais de 1.000 pesquisadores do Brasil todo, né? E nós temos muitos pesquisadores lá. Além dos professores da ILUN, os alunos têm interação com os pesquisadores. Então, ele faz experimentos na própria CNPEM e tem esses dos laboratórios do CNPEM e tem os laboratórios na própria ILUN. Então, eu diria para você assim que é um curso, né, que o aluno está sempre em atividade. Ele não tem tempo de folga, né? E então a gente fala que é um ensinamento ativo, porque ele está sempre baseado em projetos e a sala de aula ela é uma sala de aula muito interativa com o professor. Não existe o mestre lá na frente, na lousa, que dá matéria. Quando você fala, o aluno já sabe o que o professor vai trabalhar, tudo, é como se eles fossem para a aula já para discutir o assunto. Não é para aprender, não é que não é aprender, não é para receber informação. Isso, quer dizer, o primeiro momento, vamos dizer assim, o aluno ele recebeu lá ele tem lá as partes do nosso sistema de computação, que ele recebe lá, né, todas as aulas, né? E ele chega, o professor vai dar aquela aula, e o professor já no começo da aula faz algumas perguntas. E essas perguntas, sabe se o aluno entendeu ou não. Se preparou. Se preparou, isso. Então, é diferente. Aí começa o processo de interação do aluno. Obviamente tem horas na aula que o professor vai para o quadro, vai demonstrar, são coisas mais complexas, etc. Mas o aluno está sempre ativado, né? E como a gente tem muita aula de ciência de dados, a parte de computação, né, de inteligência artificial, aprendizado de máquina, ele recebe também da escola um computador, então ele está sempre no computador também trabalhando, né? Tem horas que para usar o computador, tem horas que não é, mas é nesse sentido que a gente fala de uma atividade... Mais proativa, né? Mais proativa. Mais proativa. E aí o rendimento do aluno é muito maior. Mas também depende muito do interesse dele, né? Do interesse. Então... É diferente. Nós temos um processo, né, de escolher esse aluno até, né? Então, aí como é que é o processo seletivo? Porque, primeiro, é uma faculdade pública, né? É uma faculdade... Não é pública, a gente não chama de pública. É uma organização social que recebe o financiamento do MEC. Então, ela acaba sendo como se fosse uma universidade pública, mas do ponto de vista dos funcionários... É um CLT, como se fosse privado. Né? Os professores também têm contratos de CLT. Né? Então, ao processo de seleção, primeiramente, as inscrições são gratuitas, né? E o aluno tem que dizer por que ele quer estudar ciência. Né? Então, ele tem que escrever um textinho, por que ele gosta de ciência, etc. Isso fica lá. A segunda parte são as notas do Enem. Essa primeira parte conta pouco pontos, são 100 pontos. Aí tem a prova do Enem, que conta 1.000 pontos. Daí nós selecionamos 150 alunos a 100 alunos, depende do ano, né? E esses 100 que a gente seleciona, que são os que obtiveram mais pontos no Enem e mais com o que ele escreveu, né, o texto, aí vai para a entrevista. Aí nós fazemos uma entrevista, né? Nessa entrevista tem questões, né, de matemática, de física, são qualitativas são questões normalmente que a gente quer ver, não se o aluno já viu aquilo, mas como é que ele consegue desenvolver... para entender o raciocínio dele. Isso, se ele entendeu e como é que ele resolveria. Ele nunca soube um determinado assunto. Como é que você sairia dessa? Por que o clima está tão modificado? O que está acontecendo? Ele pode ficar, eu acho. Aí a gente vê como é que ele vai desenvolver. Como é que é a linha de raciocínio dele. Linha de raciocínio. Então, a última etapa é a entrevista. Daí selecionamos 40. São só 40. Que a gente são vagas? São 40. São 40 vagas. E o que é o limitador disso? Corpo docente, classe? Não, é que é difícil manter
essa atividade deles, de pesquisa, junto aos pesquisadores do CNPq. Com muita gente, né? Muita gente não dá. Então, são 40 que são escolhidos, né? E eu diria que é disputado, mas vale a pena se inscrever, né? Que acho que de um curso de ciência no Brasil é o que mais tem a relação alunos por vaga, né? Imagina. A última vez foram 1.200 inscritos, né? Para 40? Para 40 vagas, né? Isso para um curso de ciência, considerando o Brasil, é bem grande, né? Quer dizer, então, mas aí, na verdade, assim, que leva... você começa a entender assim, o aluno ou o cara que é candidato, ele já tem essa aptidão de querer pesquisa, de gostar de ciências. E é mais nesse perfil, porque não é um cara que fala, deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou fazer aquela faculdade. Essa é a grande vantagem, porque tem muita gente que quer fazer um determinado curso, sei lá, física. Eu vou falar de física, os meus colegas físicos podem até reclamar. Pode ser química, por exemplo? Pode ser química, pode ser matemática. Ele entrou porque tinha mais vagas, era mais fácil. Vamos ver se eu vou. Aí, nessa daí, não vai dar certo. Esses meninos, eles gostam de ciência. Obviamente que uns gostam mais de biologia, outros gostam mais de física, outros mais de química, mas a gente tem um processo que ele vai ver tudo, né? Aquele que gosta de computação, por exemplo, tem muitos que gostam muito de aprender inteligência artificial. Isso deve ser a maioria até que vai, né? Eu acho que a maioria. Muito bio, né, também. Né? E tudo isso aplicado em ciências, né? Então, ele está fazendo a parte de computação, mas ele está aplicando em problemas de biologia. Então, aí ele se anima. Aí ele gostava de biologia, não gostava, e aí ele começa a interagir. Então, vamos pegar a física, mas vamos fazer física na biologia. Então é isso que faz o curso um diferencial. Os professores são professores muito dedicados, que estão lá o tempo todo, né? E tem um corpo docente pequeno, mas nós o ano que vem vamos atingir o limite, que seria 120 alunos. Obviamente teve 2 desistências aí, mas... Já teve algum formado? Não. Turma formada? O ano que vem é a primeira turma. 2024. 22 e 24 se forma. A primeira turma forma em 24. Vamos ver. Legal. Que seremos. E aí, como foi montado esse currículo, né? Assim, porque é um negócio difícil você pensar, né? Como é que você montou o currículo da faculdade? Nota bem, no Brasil hoje, um bacharelado em ciência, como é reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação, hoje nós temos, eu acho que da ordem de 40 bacharelados em ciência. Que é onde está enquadrado a faculdade. Exatamente. Ciências. Exatamente, é onde está enquadrada essa faculdade. Mas o nosso diferencia um pouco. A gente trabalhou muito as disciplinas, como é que a gente vai conectar. Então, o curso começou em 2022, né? Mas nós estamos desde 2019 trabalhando, várias pessoas interagindo, compras de equipamentos importados, né? Como é que seria o próprio prédio, né? Porque o prédio era uma oficina antiga. Mas aí a gente teve uma arquiteta, né, da Unicamp que fez um belo de um trabalho para que o nosso prédio fosse um prédio que atendesse exatamente esse tipo de aprendizado. Essa dinâmica do aprendizado. Diferente. É uma escola que você vê todo mundo dando aula ou recebendo aula, tem muita parte de comunicação, né? Os meninos mesmo têm um estúdio lá para eles fazerem gravações, que eles gostam de eles gravarem o que eles querem fazer, ou da disciplina, ou mandar uma mensagem, né? Enfim, foi montado assim, muitas cabeças, e a gente, às vezes, ainda aprende muita coisa, né? E o objetivo, quando se montou todo esse currículo, esse formato, essa dinâmica, nós queremos formar profissionais? Isso. Boa pergunta. Nós queremos formar pesquisadores. Então, o ponto é pesquisador. Ou, se ele quiser, por um caminho mais tecnológico, por exemplo, numa engenharia, talvez depois futuramente, ou ir numa empresa, por exemplo, ele trabalhar numa empresa na área de machine learning, inteligência artificial, ele vai ter todas as condições. Mas a ideia
é formar um pesquisador, ou seja, é aquele menino que vai ter as boas ideias quando ainda jovem, né? O processo, aqui no Brasil, é muito difícil a carreira do jovem como pesquisador. Ele encontra muitas barreiras, porque tem sempre o pesquisador sênior, etc, etc. E nós gostaríamos de formar um pesquisador que tivesse uma boa formação, uma formação interdisciplinar, que soubesse comunicar aquilo que ele quer. Isso é uma coisa importante, particularmente em ciência, ainda na idade mais jovem assim. Então é isso que nós gostaríamos, né? Um jovem que já entrasse para fazer uma pesquisa. Obviamente ele vai, a maioria, respondendo a tua pergunta, eu acho, né, a grande maioria vai querer fazer um doutorado em uma determinada área. Aí ele pode ser disciplinar, mas quando ele for disciplinar naquela área, ele vai saber conversar com outras áreas. É muito importante isso, né? A Nature recentemente publicou um artigo muito interessante de um biólogo conversando com um físico. É uma conversa complicada, mas esses meninos eles vão aprender a ter essa interação boa, né? Porque é difícil interagir. Você fica especialista numa área, né? Você é focado naquilo. Focado, né? Então hoje, você pegar vários, para dar um exemplo, aqui, mudanças climáticas, isso envolve física, química, biologia, humanidades, ciência de dados. Então, é importante que ele saiba ler e saiba compreender os artigos de diferentes áreas para que ele possa progredir. Esse é o grande objetivo, né? Nós estamos ainda num processo, né, que eu acho que vai ser um sucesso. Mas na maioria das vezes, pelo que você está me dizendo e pelo perfil da faculdade, a tendência, como você falou, é ser mais cientista, pesquisador, mais cientista mesmo. Né? Exatamente. Eu vejo nessa... Que essa é a formação primária do negócio, vamos dizer assim. E por que você fala essa dificuldade de entrantes, né, no mercado? Porque a gente tem muito pouca área de pesquisa? Não, a gente não tem pouca. A gente tem um sistema de avaliação. Você, para orientar um mestrado, você tem que ter isso. Você orientar um doutorado, tem isso. Então, normalmente, os projetos, e eu posso dizer isso porque eu lidero vários projetos de pesquisa, são pessoas de uma idade já avançada como eu, né? Então, a gente tem os jovens, mas eu que estou lá liderando a pesquisa, né? E o que a gente quer é que esse jovem entre muito mais cedo nessa lida aí. As agências de fomento, hoje em dia, elas estão tendo um olhar maior para esses jovens. Porque as agências de fomento sempre tiveram os big shot, né? Aqueles... Hoje não, hoje a FAPESP tem programa para jovens cientistas, o CNPq, então eu acho que está havendo uma mudança. E esses meninos e meninas certamente terão um destaque. Porque ele, na faculdade, tudo também é feito muito, isso é importante, muitas atividades em grupo. Ele tem avaliação individual, mas ele tem que ter uma inteligência emocional de saber para poder trabalhar com as pessoas. Porque um pesquisador que vai trabalhar com gente... E o pesquisador que fica dentro da salinha dele não tem mais espaço. Não tem, porque então, é compartilhar mesmo. Ele tem que compartilhar conhecimento. Porque ele vai ler artigos, os artigos são feitos pelos pares, então ele tem que conversar com os pares. Sim. Então, é conhecimento compartilhado, não tem, né? E aí você falou o negócio de... tem um percentual assim, de homens e mulheres que ingressam? Hoje na escola são 40% de meninas e 60%. Bom, equilibrado, está bem equilibrado, que legal. E mais, tem da ordem de 40%, se você somar Norte e Nordeste, dá da ordem de 40%. Na escola. Então, tem muita gente, quando eu falo de fora, assim, de outros estados? Tem, 40%. 40% é de outros estados? Se você pegar o Sudeste, os demais a grande maioria é Nordeste. É mesmo? E são os meninos muito bons. Que a gente às vezes menospreza no bom sentido o Nordeste. Fala, mas não tem. Mas a formação lá é muito boa, né? Muito boa. O ensino, particularmente no Ceará, né? Mas a gente tem alunos de Sergipe, tem alunos de Pernambuco, tem alunos de Rio Grande do Norte, Piauí e do Norte também. Tem a dinâmica do dia, é o dia todo a faculdade? O dia todo. De manhã, como você falou, tem mais a parte... Entra às 8,
Até 12 horas ele tem o que nós chamamos essas aulas ativas, né? De grupo, presencial. De presencial. À tarde são as práticas laboratoriais, tanto a prática de computadores como a prática de ciências da vida. Ciências da vida envolve toda a biologia, bioquímica. Nossa, que legal. E tem as práticas de ciência da matéria, que é mais física, uma parte da química, e tem humanidades. Então, ele também é importante destacar, né, que a gente tem o curso de humanidades, que vai dar toda a parte ética na ciência. Eu ia perguntar isso. O que é o curso de o que é humanidades? Então, né? humanidades, ele tem um curso que primeiro, para levar um conhecimento. Quão importante você tem conhecimento de outras áreas impactando na área da ciência. Então, o que aconteceu com a Revolução Industrial? Como é que a Revolução Industrial impactou na sociedade? E a sociedade, etc. Isso é uma parte. Tem a parte de artes, né? A gente tem um professor que é aposentado da Unicamp, que é professor titular em artes, né? Luiz Marques. Tem este semestre tem muita parte falando da interferência do homem no clima, por exemplo, né? Do antropoceno, como é que é. E para deixar os meninos também e as meninas muito bem atualizados. Não sabia. Poxa, é bem completo, hein? E isso daí é uma parte importante que... E consegue fazer em 3 anos tudo isso? Você pega uma engenharia 5 anos, medicina 7 anos. Ele, obviamente, que ele não vai ter tudo que ensina em física numa faculdade de física. Entendi. Mas a gente faz uma coisa muito bem feita. Primeiro, não ser repetitivo e saber ensinar o que é importante. Isso que eu ia falar. Porque você fala assim, um curso de 5 anos de engenharia. Se você espremer lá... Se pontuar assim, o que dá os 3, né? Agora, eles têm uma outra coisa, né? Porque como tem essas faculdades federais, né? Que tem curso de bacharelado, e nessas faculdades o menino continua. Se ele quiser fazer física, ele fez o bacharelado, mas agora ele quer ter um diploma de física. Então, nessas faculdades continua. Os alunos da ILO, por exemplo, terão acesso na UFABC. Se ele quiser ter um diploma de física, mais um ano ele tira um diploma. Engenharia ele teria Mas faz lá na faculdade e faz. Faz lá, porque esse é um acordo que a gente está fazendo com a UFABC e certamente com as outras universidades. Porque daí ele sai com um diploma de quê? Ele sai de um bacharel em ciência e tecnologia. Que ele pode fazer a carreira acadêmica normalmente, prestar concursos normalmente, né? Entendi. Mas se ele quiser ter algumas disciplinas de física que a gente não tem... entendi. Agregar mais. A física, por exemplo, sei lá, teoria da relatividade geral. Pegar uma coisa muito específica, né? Isso daí a gente não tem. A gente ensina um pouco de relatividade. Mas lá ele aprende o que é essencial em física. Por exemplo, a mecânica quântica ele aprende muito bem, como se dá num curso normal de física. De física. De química também, é fundamental. A biologia, ele sabe toda a parte de biologia molecular, e as proteínas todas, ele aprende teoria da evolução, enfim. O conceito é muito bem... A base é muito bem formada. Bem formada e conectadas. Isso que é importante, tem conexão. E aí, como você falou, daí no próximo ano, no 4º ano, ele pode... até pela pesquisa que ele está fazendo, o que ele está desenvolvendo, ele sentir a necessidade de mais informação. Aí ele vai para uma biologia, para uma física, para uma química. Legal. Ele tem essa possibilidade. Legal. Como é que é essa interação do CNPEM com a faculdade? A interação que eu digo de espaço, de infraestrutura? Então, ela faz parte do CNPEM. Faz parte. O CNPEM é formado por 4 laboratórios mais a ILO. Então, ela tem o mesmo status. Quais são os 4? Laboratório de nanotecnologia, o laboratório de biociências, o laboratório de biorrenováveis e o laboratório de luz síncrono. O laboratório de luz síncrono, onde fica o Sirius, né? Então, Quem esteve aqui falando, desculpa ter, foi o Zé Roque. Opa, nosso diretor. Zé Roque. Zé Roque é uma figura, né? Batemos um papão aqui. O Zé, tem um episódio com o Zé Roque. Inclusive, foi ele que deu a dica, ele falou, chama o Adalberto para falar com o Adalberto. Legal. O Zé é físico também.
Nós somos colega na USP lá. Isso. Tínhamos um belo grupo lá na USP. Legal. Agora nós estamos aqui no CNPEM. E aí tem 3 laboratórios. E mais a ILO. Então a ILO faz parte do CNPEM. Nós temos os laboratórios, que são laboratórios didáticos, mas são laboratórios didáticos diferentes do que tem nas universidades, porque os equipamentos são equipamentos... Você diz na faculdade? Na ILO. Tá. Então tem esses laboratórios, que são laboratórios de... Quem que aportou toda essa grana para montar isso aí? Foi o MEC. Foi o MEC. Que legal. E a gente tem os nossos laboratórios, que são laboratórios de fronteira, são microscopia de força atômica, toda a espectroscopia, né? Então, enfim. E nós também desenvolvemos projetos no CNPEM. Então, tem um período do ano que a gente pede para os pesquisadores do CNPEM, desses 4, para eles enviarem projeto. Então, os alunos, aí nós separamos os projetos que são mais aderentes ao curso e ao período que está o aluno, e o aluno vai lá uma vez por semana e fica vivendo esse laboratório, né? No 6º ano, aí no 6º semestre, ele vai estar full time desenvolvendo o projeto que ele desenhou, começou a desenhar no 5º e vai desenvolver no CNPEM e na ILO também. Então, aí ele vai estar mais tempo utilizando as facilities do CNPEM. Tudo isso é feito muito bem estudado, de maneira que não intervenha no atendimento ao usuário, claro. O atendimento na própria pesquisa interna do CNPEM, na inovação, que é importante, que o CNPEM tem essa parte de interação com as empresas. Os alunos lá, eles têm, no 2º semestre, eles têm lá, nós temos uma professora, a Patrícia, né, que ela é expert. A Patrícia da Inova, não? A Patrícia. Ela vem também. Eu marquei a agenda para ela vir bater um papo. Ela dá um curso para a gente lá. E é um curso muito legal, como é que ela faz, porque ela usa as patentes da área dela, dela desenvolvida no CNPEM e passa para os alunos. Os alunos têm que trabalhar desde a parte fundamental, se é importante ou não, se ela vai chegar no TRL 9, né? O TRL 1 a 9, que é o caminho da inovação, né? Então vai ver se não tem outros produtos, vai ver como é que aquilo lá vai poder ser patenteado, se tem futuro, se não tem outros produtos, se é uma invenção ou uma inovação, né? Exatamente, se é escalonável ou não. Então eles se divertem muito nesse curso, aí a Patrícia dá esse curso. Então esses meninos, eles saem bem, eles ficam o dia inteiro na escola. Tem que ser... Ele fica, então, como eu falei, das 8 às 18. Se eles quiserem fazer inglês, tem uma empresa à noite que dá aula de inglês para eles. Que é fundamental. Né? É que eu não falei que 40% das vagas, 50% das vagas, que são 40. Que são 40. Ou seja, 20. São 20, no mínimo, são para escolas públicas. E os outros 20 tem que ser de escola privada. Pode ser, entendi. Então, nós temos hoje 50-50, 50 de escola privada e 50 de escolas públicas. Desses alunos, tem muitos que já fizeram alguma faculdade quando vêm fazer? Não, que já fizeram não. São todos muito jovens. Todos jovens, 17 anos, 18 anos. Tem alunos que já entraram em medicina e não quiseram fazer medicina. Entendi, parou. Eu quero fazer ciência, não quero medicina. Embora jovem, né? Fui aprovado numa X faculdade... Não quis. Tem alguma idade para se ingressar na faculdade? Não tem, e a gente não pode a gente colocar limite, né? Mas não tem. Mas a média é 17, 18 anos, é isso? 18 a 19. Hoje está 18, 19. 18, 19. Desses alunos. Tem alunos de 17 também. Sei. Mas desses alunos, tem um percentual que já vai fazer e faz a faculdade porque já tem uma ideia do que ele quer pesquisar, do que ele quer trabalhar, e ele segue essa pesquisa e ele é fomentado por isso ou não existe? Não tem, difícil? A gente não diferencia, mas tem o aluno, olha, eu quero fazer isto, né? Eu quero estudar sequenciamento de DNA, sei lá, ele já chega. Chega. Eu quero estudar... Você quer me especializar mais nessa área. Aí, com o tempo, ele vai pegando outras. Mas tem que ter a base e tudo. Ele vai fazendo e ele segue, às vezes ele muda. Tem alunos que chegam lá com uma cabeça, eu resolvi que eu vou
vou me dedicar mais em ciência de dados, ou vice-versa, e assim. Então, mas tem. Mas, do modo geral, eles chegam bem amplos, né? Bem assim. Os alunos de escola pública, de um modo geral, têm mais dificuldade com o inglês. Então, esses normalmente... inglês que é mais difícil. A maior dificuldade deles, eles não têm bons cursos de inglês nas escolas públicas, né? Ou não fizeram, porque a maioria faz em paralelo. Aquele paralelo, né? Escola privada, você põe o seu filho numa escola privada para fazer, né? Mas de escola pública. Mas tem, e eles fazem inglês à noite, né? Tem uma empresa que está no pacote já. Dá no pacote. Tem refeitório, tudo lá? Lá nós não temos. Eles têm o cartão alimentação, que eles vão ali em volta, né? Ali, a estrutura está localizada onde? Então, ela está localizada, isso é bom perguntar para mim, que eu não sou de Campinas, é a Rua Lotário Novaes. Não, mas aonde é? Perto da Unicamp? Do lado do CNPq? PUC, muito perto da PUC. Ela não fica muito próxima do CNPq, não é longe. Mas a PUC... PUC 1, Campus 1. Campus 1. Que divide com a Unicamp. Isso, exatamente. Divide com a Unicamp. Ele fica aqui, a moradia deles, e atravessou a Dom Pedro, logo em seguida, onde é a sede da ILO. A sede daí, que é uma sede provisória, mas está ótima, né? E futuramente a gente vai lá para o campus do CNPq. Achei que estava no corpo do CNPq. Não, eles têm um ônibus de manhãzinho. De manhã, aí para ir para o CNPq fazer pesquisa. Também eles têm condução, etc. Né? E onde está localizada a ILO, então? ILUM. O endereço. O endereço dela, primeiro endereço. É a rua Lauro Vanucci. 1020. 1020. Vê com a cola lá. Vê com a cola lá. Você não é de Campinas, né? Eu não sou de Campinas. Não tem obrigação. Eu estou aqui faz tempo. Na verdade, eu cheguei para ser diretor do Nano no início de 2017, mas eu fico só lá. É isso que eu ia falar. Você faz só o caminho da roça, como diz o outro. Né? Não conheço o campo do Guarani, da Ponte Preta. Preciso ir lá a qualquer hora. Eu vou na Unicamp, obviamente, na PUC... Facamp, aí eu sei mexer, mas saiu dali... E na faculdade, chega, não proposta, mas assim, propostas, vamos dizer assim, de, olha, preciso desenvolver uma pesquisa nessa área, isso não vai para a faculdade, é como desafio dos alunos, alguma coisa assim, não. Não, isso a gente isso não está direcionado. Isso a gente não faz. Isso fica no CNPq, né? A parte de inovação fica toda no CNPq. Porque os alunos podem participar de algum projeto desse. Aí o pesquisador acha interessante ter um aluno aqui acompanhando isso aí. Para e passo na pesquisa. Mas lá não. O que nós fazemos lá é receber outras faculdades que gostariam de ser igual a ILO. Né? Isso a gente sempre está atendendo várias que estão... No Brasil, hoje, há muitos movimentos de faculdades nessa linha, né? Nesse formato que você fala. O Einstein, por exemplo, a gente tem conversado, eles estão pensando em criar, e outras faculdades, né, que a gente está sabendo, né? Inclusive o IMPA, Matemática do Rio de Janeiro, começa em março do ano que vem uma escola deles também, né? Lá muito mais dedicado à matemática e ciência de dados, né? Embora também vai ter física, mas não é totalmente interdisciplinar, é mais ligando matemática, ciências de dados e física, que também vai ter um formato, e é uma OS, então tem coisas muito parecidas com a gente também, que é essa organização social, como é o CNPq, né? Sim. Então, isso a gente faz, né? A gente tem ILUNs portas abertas, né? Que a gente recebe escolas. E marca pelo site? Como é que marca isso? Ela tem esse ILUNs portas abertas tem um dia... Mas tem que agendar, então. Tem que agendar. E agenda pelo site? Por onde que agenda isso? Agenda tem no site lá, onde você... tem o dia que vai ter o ILUN portas abertas. Aí você se inscreve para ver. Mas tem trabalho que é de extensão dos alunos, que os alunos da ILUN recebem em escola pública. Isso são aos sábados. Isso é só entrar lá no nosso site... Né, e agendar lá, etc. Mas a escola tem que fazer isso, não é? Eu quero conhecer a ILUN, como é que faz? Aí isso no ILUN Portas Abertas você pode. Pode. Isso. Agora, se você quiser conhecer também, entrar no site, a gente recebe. Né? Agora a gente está pensando em alguns modelos de treinamento de professores, por exemplo.
Então, a gente está recebendo algumas instituições que gostariam que os nossos professores fizessem treinamento de professores. Para essa dinâmica EAD, de aula diferente. Não, EAD, mas mais pelo assunto, como ensinar ciência de dados para um professor do ensino médio. Ou como dar as disciplinas interdisciplinares, etc. Porque agora, com essa reforma do ensino médio, embora ela mudou um pouco, vai ter essa interação interdisciplinar muito grande. Muito forte. E o professor vai ter que estar atualizado para isso, né? Para esse tema aí. Quando fez a seleção do corpo docente da faculdade, que característica que teria que ter? Porque, assim, a maioria esse tipo de dinâmica é uma dinâmica um pouco diferente nas faculdades. Uhum. Então, os professores que você está recrutando, teoricamente, já vinham com a dinâmica normal de faculdade. Como é que houve esse treinamento? Como é que implantou esse conceito? A grande maioria não... É óbvio. Nós temos 3 professores que nós chamamos de professores sêniores. São 2 professores aposentados, um que é atualmente professor da Unicamp, mas é tempo parcial lá. Os demais, e tem um coordenador pedagógico, também é um professor sênior, e eu. Esses são os velhinhos da escola. Velhinho é bom. E nós temos, os demais professores são muito jovens, nunca tiveram uma experiência didática, depois eu comento, mas são professores que tiveram pós-doutorado no exterior, então são professores que têm doutorado, pós-doutorado, uma formação sólida e que nas entrevistas, porque lá como a gente faz um concurso diferenciado, né? Eles são avaliados via... Tudo isso nós estamos falando é professor. Professor. Tá. Então eles são avaliados via uma entrevista e a gente discute métodos de ensino, se ele gosta de ensinar, se ele tem conhecimento daquela disciplina, qual outra disciplina que ele tem conhecimento e se ele sabe computação. Então, tudo isso é feito e a gente escolhe o melhor candidato. Na verdade, a primeira etapa ela é selecionada pelo currículo, porque se abre uma vaga em física, por exemplo, aparece 100 pessoas. Aí você tem que selecionar. Primeiro conhecimento. Primeiro conhecimento, com a formação, publicação, se tem um pós-doutorado no exterior. Depois é uma entrevista longa e depois ele dá um seminário no CNPEM, né? Dá um seminário para a gente que é aberto para o CNPEM todo. E nisso ele é avaliado por um comitê que tem sempre um pesquisador externo à ILO, né? Então esses são os docentes. Esses docentes que foram escolhidos, daí ele começa com a gente a aprender a metodologia eles foram contratados antes de começar o curso. Então, quando faltavam uns 4, 5 meses para a gente começar as aulas, eles foram contratados, aí teve todo o treinamento, né? Já tinha, como a discussão já vinha antiga, a gente já tinha todo um olhar de como é essa interdisciplinaridade, quais são os fundamentos, o que ele vai ensinar, e aí é um processo iterativo, né? Que aí começou a ILO. E aí, todo semestre, a gente tem essas reuniões, tem reuniões a cada 15 dias, para a gente sempre avaliando os alunos. Então, resumindo, os professores são escolhidos dessa forma. Mas eu acho que eu fiquei devendo uma resposta. Eu acho que Não, na verdade, assim, que eu queria entender se esses professores já eram de carreira. Não. E você já me respondeu. Isso, mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Quando ele é de carreira, ele é resiliente. Esse é um aprendizado que eu tive em outras universidades. Ele está lá, ele quer fazer o curso como ele ensinou na outra faculdade. Então ele fica, no começo começa, depois ele volta, né? Que nem se pegar um elástico e volta. Então a gente fez questão, e aí foi uma decisão do próprio conselho do CNPEM, da presidência, de escolher jovens que tivessem um aprendizado no exterior, né? Essa experiência. Já tivesse vivido isso para poder transmitir. Isso, e chegasse... A dinâmica é diferente. Gostasse da dinâmica. Então, essa é a história. Então, esses daí. E esses professores sêniores que nós temos, eles adoram essa dinâmica. Também foram escolhidos uma conversa, não foi abrir um edital para escolher esses professores. Mas como nós estamos fazendo aqui, né? Você conversou com
4, 5 sêniores para escolher um de biologia. Como é que nós vamos escolher matemática? Conversamos com vários. Como é que nós vamos escolher o filósofo? Também foi assim, com vários, aí escolhemos. Aí, como é uma organização social, a gente escolhe... Sim, pelo critério que você estabelecer. Que é, no caso, competência e a interação, a aderência com a escola. Então, você percebe assim, o aluno, ele tem que querer estar lá mesmo. Assim, não é... O professor não empurra ele, tipo assim, vamos, a gente estudou, vamos fazer, vamos ver, né? Ele tem que querer. Isso já ajuda muito, né? E quando ele tira uma menção muito baixa, a gente está de olho, precisa de recuperação. É uma recuperação nossa, é o seguinte, por exemplo, agora termina dia 30 de novembro. Os primeiros 10 dias de dezembro... Você vai vir aqui. Senão, e se for reprovado, e tiver 2 reprovações, daí está desligado da escola. Sim. E tem pré-requisito, essas coisas, normal, como toda. Tem matérias com pré-requisito. E não tem disciplinas eletivas que ele vai escolher. Porque normalmente existem disciplinas eletivas porque ele quer uma coisa interdisciplinar, mas nossa já é interdisciplinar. Já está tudo conectado. Está tudo conectado, não adianta ficar inventando moda, não. Não tem que inventar. Todas aquelas disciplinas, não tem outras disciplinas. E isso daí, esses alunos, se tiver 2 reprovações, eles são desligados do curso. Ele pode fazer um trancamento. Olha, o curso, eu vou dar um dado para você, porque no Brasil é impressionante. Hoje, o curso de Física, agora veio o resultado do INEP, 72% de evasão. Eu ia comentar isso da evasão agora. Dos 80 que entraram, nós temos ainda 78. Os 2 que saíram, eles não estavam conseguindo, na verdade, 77. E tem um que foi uma questão de saúde, tem um que realmente não estava acompanhando o curso, e tem um que era um geniozinho que uma empresa veio e já disse para ele ficar em casa que ela pagava X para ele. Era um menino que... ele era um menino autista, né? Mas era de uma inteligência assim, acima da... Não era o formato de escola que se adequasse a ele. É mais ou menos isso? Estava indo bem? Era uma coisa interessante. Mas e vocês tinham estrutura para tocar com ele junto? A gente tem um pessoal que acompanha, né, os psicólogos que a gente tem lá, que acompanham. Mas como a dificuldade é interagir em grupo, né? Mas no começo depois ele começa a se adaptar. Mas se oferecer, até a família queria que ele ficasse lá, mas ele viu que tinha uma oportunidade para ficar em casa e ganhando dinheiro, Que legal. Mas voltando lá, então a evasão é pequena. Por várias razões. A primeira, obviamente, é aquilo que ele quer fazer, é ciência. 2, nós damos todas as condições. Então esses meninos que vêm lá de Manaus, que vêm lá de Fortaleza, etc., a gente paga a viagem deles, eles chegam aqui, recebem o computador, recebem a moradia, recebem a alimentação. Hospedagem, tudo? Tudo, eles têm tudo. E recebem o conhecimento. Precisa querer mesmo, então se esforçar para merecer também, né? Aí não pode ficar, esse caso da gente fazer o desligamento com 2 reprovações. Aí, e moradia, esse tipo de coisa, é um centro de... Nós estamos trabalhando porque... porque não são tantos assim também. Aquelas kitnets em volta da PUC. Sim, sei. Todos eles, exceto 2 que são de Campinas, que preferem ficar na casa da família, mas os demais são isso que eu perguntado. De todos, são só 2 de Campinas? Eu acho que só 2 que não moram, mas tem 2 de Campinas, são 4 total, que moram muito longe. Entendi, então fica mais fácil. Então fica mais fácil, porque as aulas começam às 8 e eu não tinha condição. Você vai o dia todo. E é de uma família que não é de... não dá para ficar. Não dá para ficar. Mas que legal, hein? Mas é gratificante, hein, professor? É realmente, nessa minha vida acadêmica aí de muitos... Está sendo sua melhor fase, pelo jeito? Está a melhor fase, né? Eu ia falar, porque, quem está interessado, porque a mais coisa difícil é isso. Você pega uma faculdade, 80% não está interessado no que está fazendo. Então, é totalmente desligado. Você pega que tem lá 90 e poucos por 99% interessado,
É gratificante esse trabalho, né? É gratificante. Dá trabalho. Lógico que dá. Mas é gratificante, né? O trabalho. E o curso de bacharelado de ciências, ele tem o MEC estipula um currículo dele, né? Do curso, não tem isso? Vocês tiveram que se adequar a isso? Ou foi um currículo diferente? Superou, né? Porque o MEC, esse de ciência de bacharelado, ele é bem interdisciplinar, então é fácil de... Entendi. Mas ele é 2.400 horas. O nosso são 3.450. Já. Então nós temos... Já superou os 1.000 aí. Superou 1.000. Então você vê que o aluno tem que estudar. É um curso que exige do aluno, mas a gente está lá dando todas as condições, né? Isso é importante. Então, mas teve que seguir algumas matérias do que o MEC falou, não, tem que ter pelo menos isso, tem que ter isso, tem que ter isso. Não, você monta o curso, dentro do que você acha que é... Eu já conhecia lá do FABC, né? Eu tinha sido reitor. Legal. Então eu sabia aquele mínimo que o MEC exige, essas coisas. Aí a gente faz todo o processo, né? Demora esse processo no MEC, é bem demorado. Imagino. A gente foi avaliado, né? E tivemos uma nota máxima, né? No INEP. INEP vem avaliar. Tivemos uma nota máxima, 5. Nossa. No Conselho Nacional de Educação, a gente foi aprovado por unanimidade. Não só isso, como até me convidaram para dar uma palestra lá, até dei uma palestra. Tá chique, professor. Eles estavam muito interessados nesse curso. Porque é muito diferente o formato. É um curso diferente e é um curso que é atual. Né? Sim, por momento. Tudo a ver. Então, acho que o Conselho Nacional de Educação... abraçou isso aí. Abraçou. Legal. Aí o ministro aí volta tudo para o MEC assinou. E a gente... Tocou. E aí vem outra pergunta. Tem algum curso parecido no Brasil como esse formato ou não? Com esse formato, assim, com 3.000, eu não conheço nenhum. Sim. O mais próximo são esses bacharelados. Sim. A UFABC, mas a UFABC, a metodologia de ensino, em alguns cursos ele tem isso, outros não, né? Mas esse é o mais próximo que eu vejo, assim. Legal. Talvez esteja algum fugindo. Tem uma engenharia interessante em São Paulo, que pode aproximar, anos, que ela está... que ela é bem próxima a essa metodologia, uma metodologia baseada em projetos. Legal, né? legal. Mas eu não conheço. Tem outro, Agora, no exterior tem bastante. Tem esse formato. Só não tem um CNPq junto. Sim, esse é um diferencial então esse é um diferencial grande. Isso que eu ia comentar. Você ter toda essa estrutura anexa, pô. E ter o pesquisador dedicado ao aluno, conversando com o aluno. Pô. Você entra numa grande universidade, o aluno é mais um. Lá ele não é mais um, ele é um aluno e ele é muito legal, muito legal. Tá aí, parabéns então. Obrigado. Parabéns. Olha, eu fico honrado de saber que a gente tem uma faculdade dessa aqui na nossa região. E com esse formato de ensino e com densidade. Tem densidade. Tem densidade. Que legal, legal. Para ensinar. Que legal. Parabéns, professor. Parabéns. Eu que agradeço aí. Muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado. É um prazer aí. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Que continue aí nessa batalha. E parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns, viu? A gente fica muito orgulhoso de saber que tem uma faculdade com esse quilate aqui na nossa região. Parabéns. Nós que agradecemos e... Estamos à disposição. Estamos também à disposição para o que precisar. Porque tem bastante campineiro lá. Se Deus quiser, se Deus quiser. Um abraço aí. Obrigado. Aí fica com você mais um episódio do Fermento em Pod. Hoje a gente conversou com o professor Adalberto Fázio e para os próximos episódios temos bastante novidade para você. Acompanhe a gente nas redes sociais e até lá, até o próximo episódio de Fermento em Pod. Obrigado.